Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, em o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Maria da Igreja Identidade de Cristo e é um prazer estar de volta com os nossos devocionais. Muito obrigado por estar sempre participando, compartilhando, fazendo parte dos nossos devocionais, e eu sei que por sua causa, nós estamos todos os dias tendo forças para realizar mais um devocional e levar a informação sobre Deus, o amor de Deus a cada pessoa. E se você puder, mais uma vez eu peço, faça este devocional chegar a mais pessoas. Pelo menos se você compartilhar com uma ou duas pessoas, mais pessoas serão esclarecidas e abençoadas também. Hoje eu ainda quero falar sobre o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Eu quero dar mais alguns detalhes sobre o que é, para que você nunca mais esqueça. Inclusive, você possa lembrar dos exemplos que eu quero dar aqui e participar quando falar para outras pessoas, você poder explicar com amplitude, com a riqueza de detalhes. Estamos falando hoje sobre a importância de conhecer o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Certamente você já ouviu alguém dizer assim, cuidado, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. E quando você não sabe o que significa a blasfêmia contra o Espírito Santo, você fica com muita dúvida, você fica temeroso, qualquer coisinha você acha que é blasfêmia. Mas depois que você entende o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, aí você fica tranquilo. Você não tem dúvida se blasfemou ou não contra o Espírito Santo. Bom, primeiro, nós lemos ontem Mateus, depois nós vamos voltar a Mateus 12, mas aqui no livro de Marcos, capítulo 3, Jesus explica o seguinte, versículo de número 28, Marcos 3, 28, em verdade vos digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados, as blasfêmias que proferirem, ou seja, tem a ver com falar. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Então a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado eterno, tá? Daí surge então a grande pergunta que algumas pessoas acabam sofrendo por não saber ou por não entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus dizia isto porque diziam, está possesso de um espírito imundo. Então nós temos que entender, do ponto de vista aqui de Marcos, explicando para nós que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado eterno, então nós precisamos entender o que é a blasfêmia. Ontem nós lemos Mateus, capítulo 12, e aí nós vimos que vai dizer para nós que se alguém falar contra o Espírito Santo, então nós já vimos Mateus 12, capítulo 12, versículo de número 31. Vos declaro todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. E aí Jesus explica o que é a blasfêmia. Talvez algum pastor não teve o carinho de ler o versículo 32, porque no 32 que você entende o que é a blasfêmia. Se você ler apenas o 31, você vai saber que a blasfêmia não tem perdão. Mas você precisa saber o que é a blasfêmia. E no 32, Mateus 12, 32, Jesus explica, blasfemar, se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, terá perdão. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no outro século. Então, uma coisa é você criticar, zombar, blasfemar, falar mal do Espírito Santo. Outra coisa é você criticar, não gostar, reprovar a postura de
um pastor, ou de uma igreja, ou de uma pessoa. Tá? Então, por exemplo, só para você entender, blasfemar é eu criticar o Espírito Santo e não eu criticar a postura da pessoa. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui que na rua que você mora tem uma igreja, ok? Tem uma igreja. E essa igreja, vou dar um exemplo aqui exagerado para a gente entender. Todas as pessoas oram deitadas, tá? Elas deitam no chão e elas oram deitadas. Eu passo e não entendendo, falo, ó, estranho esse pessoal, o jeito que eles oram, né? Eles oram deitados. Não estou blasfemando. Eu posso até dizer, eu não concordo de orar deitado. Eu acho que nós temos que orar em pé e não deitados. Sabe? Eu não estou questionando o Espírito Santo, estou questionando a postura como eles fazem. Correto? Vamos imaginar que você que tem um pastor que é vizinho seu, um exemplo. E esse pastor todo dia levanta meia-noite e vai da meia-noite até as 3 da manhã orando, pulando, dando murro na parede e tal. Aí você fala, nossa, mas esse pastor está enchendo a paciência, não me deixa dormir. Puxa vida, toda noite é a mesma barulhada, toda noite é o mesmo, a mesma gritaria. Veja que você não está criticando o Espírito Santo, você está criticando a postura de um homem. Entendeu agora? Agora, se você falar assim, olha, o que esse pastor está fazendo, essas línguas que ele fala aí, essa vida cristã que ele diz que tem, isso aí que Espírito Santo não existe, isso aí é demônio. Aí você está atribuindo ao demônio uma obra que Deus está fazendo. Então, só estou dando exemplo para você entender que às vezes, vamos dizer que tem, vou dar um outro exemplo aqui, vamos dizer que na rua da sua casa tem uma igreja que botou um nome estranho, e aí você passou lá e falou, nossa, não gostei do nome daquela igreja, você viu que nome esquisito, que nome feio. Alguém sem entender pode falar, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Não, não estou blasfemando contra o Espírito Santo, estou criticando o nome. Aquele pastor, quando ele prega, ele pula, ele salta, ele dá pirueta, ele gira assim, fica rolando, girando, como se tivesse, né? Aí você fala, não gostei disso. Para mim, eu não gosto disso, não. Eu acho que a gente tem que orar na consciência da gente, sem girar. Você está criticando o Espírito Santo ou a postura da pessoa? A postura da pessoa. Deu para entender agora? Eu não gostei da postura. Você não criticou a manifestação, você não descreu do Espírito de Deus. Você só não gostou da maneira, da forma como a pessoa está fazendo. Então, gente, de modo geral, a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando eu falo mal deliberadamente do Espírito Santo. Claro que você, eu não sei se você já viveu isso em alguma igreja que você passou, de você não poder nem questionar ou falar com o pastor ou discordar do pastor em algum momento, porque ele fala, você está blasfemando contra o Espírito Santo, irmão, eu sou ungido de Deus e você está blasfemando. Não, blasfemar não é isso. Isso não é blasfemar. Blasfemar é quando você critica o Espírito Santo e não quando você critica o ser humano. E outra coisa interessante, claro que nós não devemos criticar ninguém, mas Jesus disse que pela árvore se conhece os frutos. Então, se o versículo fosse isolado aqui, vos declaro que todo pecado e blasfêmia será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Se fosse só isso, ficaria difícil para nós entendermos o que é a blasfêmia. Graças a Deus que Jesus falou um pouquinho mais e disse no verso 32 que a blasfêmia é eu atribuir ao diabo o que Deus está fazendo. Ou seja, eu chamo de demônio o Espírito Santo. Eu critico o Espírito Santo. Portanto, muitos de vocês que acham que blasfemaram, vocês não blasfemaram. Porque a pessoa, quando ela blasfema do Espírito Santo, ela perdeu completamente o discernimento. Ela sabe quem é o Espírito Santo, porque se ela não souber, ela não tem como blasfemar. Ela sabe quem é o Espírito Santo, ela sabe quem é o Pai, ela sabe quem é o Filho,
e ela sabe quem é o Espírito Santo e ela deliberalmente resolve ignorá-lo, resolve criticá-lo, resolve ofendê-lo com palavras. Deu para entender isso? Não é o caso, por exemplo, senhora, vamos dizer que a senhora, eu estou dando exemplo aqui, me perdoe, mas eu preciso dar exemplo para todos entenderem. Vamos imaginar, senhora, que a senhora está em casa orando em línguas estranhas, tá? A senhora está cheia da graça de Deus, chegou em casa e está lá na sala orando em línguas estranhas. O seu marido, que é muito crítico, seu marido que às vezes até bebe um pouquinho e fica meio fora de si, mas ele é muito crítico, e ele fica no quarto rindo de você e zombando de você, tentando imitar as línguas que você está falando. A pergunta é, o seu marido, ele blasfemou contra o Espírito Santo? Bom, se ele tiver conhecimento de quem o Espírito Santo é, se pela palavra de Deus já tiver sido ensinado a ele a importância do Espírito Santo e quem é o Espírito Santo, e ele criticar, aí ele está blasfemando. Agora, se ele é uma pessoa que não conhece a Deus, não estuda a Bíblia, nunca teve um contato com o Espírito Santo, então por mais que ele faça essas críticas, não é levado, Atos 17:30, não é levado em consideração o tempo da ignorância dele. Deu para entender agora? Agora, por isso que a Bíblia fala que é difícil a pessoa que conheceu a graça de Deus se desviar, é difícil ela voltar, porque ela está abandonando algo que ela conhece, que ela sabe o que é, que ela conhece o que é bom, ela conhece o que é perfeito, e ela decidiu deliberadamente abandonar. Então, por exemplo, senhora, se a senhora tem em casa um marido, um filho que critica quando a senhora ora e tal, evite orar perto deles, né? Mas se caso eles criticarem, zombar do jeito da senhora orar e tal, etc., não diga que eles blasfemaram, porque se entrar no coração deles que eles blasfemaram e eles nunca mais quiserem saber de Deus por achar que pecou o pecado eterno, a senhora vai ser responsabilizada diante de Deus pela perda deles. Então, o pecado contra o Espírito Santo só acontece quando a pessoa tem consciência de quem é o Espírito Santo e decide deliberadamente rejeitá-lo, acusá-lo, zombar dele, criticá-lo e desprezá-lo, tá bom? Deu para entender, gente? Ou, se você entendeu, mais uma vez eu te peço que você me faça saber. Manda uma mensagem para mim e diga, pastor, ficou muito bem explicado. Hoje eu sei o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Você criticar a postura de um profeta, a postura de um missionário, a postura de um pastor, a postura de um líder espiritual, não é blasfêmia contra o Espírito Santo, tá bom? Você criticar a postura de qualquer pessoa de Deus, você chamar, dizer, olha, eu não gostei da sua postura, você não agiu certo, e a pessoa dizer, ó, me respeita porque você pode estar blasfemando contra o Espírito Santo, não é verdade. Tá? Ou se alguém profetizar uma profecia para você, ou mandou uma profecia e você olhou para a pessoa e diz, olha, eu não aceito essa profecia, eu não aceito, eu rejeito ela em nome de Jesus. E a pessoa diz, você está blasfemando contra o Espírito Santo. Não está. Você só se blasfema contra o Espírito Santo quando você critica, zomba do Espírito Santo. Nesse caso, você não aceitou a postura, a forma como aquela pessoa transmitiu a palavra de profecia a você não sentiu comunhão, e a Bíblia diz que o espírito do profeta está sujeito aos profetas, e nós podemos examinar os espíritos para ver se é ou não de Deus. Inclusive, Paulo disse, examinai as profecias. Eu acredito que tem muita coisa boa para nós entendermos, tirar dúvida, porque eu acredito até que existem pessoas que elas estão presas numa igreja sem sair, que elas têm medo de sair ou saírem e estarem blasfemando contra o Espírito Santo, que o pastor falou, se você sair daqui e for para outra igreja, você vai blasfemar contra o Espírito Santo, vai perder a salvação. E a pessoa fica com medo de sair e perder a salvação. Não, agora você sabe, blasfemar é quando você deliberadamente fala mal, fala contra, critica, zomba do próprio Espírito de Deus, tá bom? Consegui explicar? Se sim, diga amém. Então vamos orar em nome de Jesus. Querido Espírito Santo de Deus,
Muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais um momento, muito obrigado por mais uma oportunidade. Oportunidade que o Senhor nos concede, oportunidade que o Senhor nos dá de podermos ser chamados filhos de Deus. Eu te louvo, eu te exalto, eu te bendigo, eu te glorifico na beleza da santidade do Senhor. E eu te agradeço, ó Pai querido e amado. Peço, coloca a tua bênção, a tua unção, a tua graça na vida de todos que oram comigo agora. Todos que entenderam o que é blasfemar contra o Espírito Santo. Todos que entenderam verdadeiramente a tua palavra. Eu agradeço em nome de Jesus e abençoo a cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você, crendo, diga amém e assim seja, em nome de Jesus. Graças a Deus. Amém. Assim seja e que Deus abençoe e continue iluminando a sua vida mais e mais. Amanhã nós voltaremos, vamos continuar falando ainda sobre o Espírito Santo, mas já no outro tema diferente desse aqui, tá bom? Deus te abençoe, forte abraço e até nosso próximo encontro. Até lá.